Como você é um gato, eu vou fazer um gato aqui na minha casa. Vou pegar o canal da net do vizinho. Olha que gatinho bonito. Estão vendo meu gato? Viu? Essas 3 palavrinhas. Polissemia. Beleza, galera? Eu sou o Professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então o assunto de hoje é exercício sobre polissemia e sobre ambiguidade. Importante vocês saberem que eu já fiz vídeo teórico dessa parte, então assista aqui no canal. Pode até assistir lá, tentar fazer exercício aqui junto comigo, assistir o vídeo teórico e voltar para cá, beleza? Vou deixar aqui na descrição também para que vocês me sigam nas outras redes sociais. E também se quiser curtir, ativar o sininho, começar a seguir aqui, me ajudar bastante para que eu possa produzir mais vídeos. E deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo que vocês querem que eu faça. Mais de exercício, mais teórico, língua portuguesa, língua espanhola, outros assuntos relacionados. Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho de exercício desse assunto. Exercícios de polissemia. Então olha só, como eu tinha falado, poli. Sabe quando você fala que uma pessoa é poliglota? Tipo, uma pessoa ela pode ser bilíngue, né? Falar 2 línguas, trilíngue, 3 línguas, poliglota. Poliglota seria 4 línguas ou mais. Polissemia seriam muitos significados com relação à semântica, com relação à palavra. E por que não é polissemia com S só? Veja por quê. Porque senão seria escrito polisemia. O S entre vogais fica com som de Z, e nesse caso aqui fica polissemia com 2 S. É a mesma lógica da palavra girassol. Se tivesse um S só, seria girasol. Indique a frase que contém ambiguidade e que contém polissemia. Explique cada uma delas. Ambiguidade, vamos lembrar, é quando tem mais de um sentido. A gente pega lá uma charge, você vai estudar uma charge, ela tem aquilo que é explícito, né? Você olha, você consegue ver o que é imagem, o verbal e o não verbal, o texto misto, híbrido, te representa, te passa. Existe aquilo, uma ou mais informações que estão além. Você precisa ter conhecimento de mundo, muitas vezes política, muitas vezes outros assuntos semelhantes, sempre de forma exagerada, porque charge vem do francês e significa exagero, a origem do seu significado. Então, por isso que sempre tem uma ambiguidade, pelo menos mais um sentido. Então, vamos lá. E polissemia, como eu falei, mais um significado da mesma palavra. A primeira frase, o idoso sentou na cadeira e quebrou o braço. Veja, essa frase, o idoso sentou na cadeira e quebrou o braço. Aí você pensa, pô, mas a palavra braço é uma palavra polissêmica. Ela tem mais um sentido. Só que aqui a questão... Pode ser o braço da cadeira, pode ser o braço dele. Mas o que fez essa frase aqui ficar problemática é porque você não sabe se é o braço dele ou o braço da cadeira. Significa que, por mais que a palavra braço ela seja polissêmica, aqui é uma questão de ambiguidade, porque não dá para saber de quem é o braço. Sabe quando alguém fala assim, Joana encontrou Mariana e disse que seu irmão estava no pátio. Tá, mas é o irmão de quem? Então isso você precisa saber estruturar ali, de acordo com a pontuação, ou mudar a estrutura da frase para tirar a ambiguidade. Já vou fazer isso em outro exercício. Sentei no banco e esperei que o banco abrisse. Ó, sentei no banco e esperei que o banco abrisse. Pelo contexto, é diferente da primeira frase. Você percebe que nesse caso aqui, pelo contexto, a frase é polissêmica, palavras polissêmicas. Por quê? Porque não há ambiguidade. A gente sabe que ele está no banco da praça ou no banco de algum lugar sentado, e no banco que ele vai entrar, que está esperando abrir o horário, é o banco lá para você poder tirar dinheiro, normalmente pagar conta, né? Então aqui é uma frase polissêmica e no primeiro caso uma frase ambígua. Por isso que gera muitas vezes dificuldade, né? Depois assista o vídeo teórico, né, para você... Caso fique com dúvida, que eu fiz um vídeo teórico relacionado ao que é uma palavra polissêmica e o que é ambiguidade, tá? Ali no caso, acabei esquecendo de dizer, a ambiguidade aqui está relacionada à questão semântica, à questão de significado. Então, na primeira frase, a gente chama de ambiguidade semântica, tá? Semântica que vem de significado. Número 2, veja só. A palavra vela apresenta vários sentidos. Esta propriedade das palavras é denominada polissemia. Acabei de falar. É uma palavra que tem muitos significados. Homonímia. O que é homonímia? Uma palavra homônima, ela pode ser homógrafa, igual na grafia, mas diferente no fonema, na escuta. Ela pode ser homófona, ela pode ser igual na pronúncia e diferente na grafia, tipo seção, né? Tem 3 tipos de jeito de escrever seção.
Antonímia, palavras antônimas, que são palavras diferentes, né? Quando a gente fala em bonito e feio. Sinonímia, sinônimos, palavras iguais, pode ser sinônimos perfeitos, tipo menino e garoto. São sinônimos perfeitos porque é exatamente a mesma coisa. Agora, sinônimos que não são considerados perfeitos, a gente poderia falar como bonito e maravilhoso. São sinônimos, mas não são perfeitos, não é exatamente a mesma coisa. Há um grau de um mais do que o outro, né? Vamos ver. Vou fazer exemplos aqui com a palavra vela, para vocês terem aqui uns exemplozinhos diferentes. Então vamos lá. Luísa vela a sua avó. No sentido, a avó está sendo velada. Veja, aqui é no sentido do verbo, né? Verbo, eu velo, tu velas, ele vela. Beleza. A vela queimou rápido. Veja só. A vela queimou rápido. Substantivo vela, né? Vela de 7 dias, vela de aniversário e assim por diante. Agora, se eu falar o barco, a vela partiu. Frases bem curtinhas para seguir adiante, tá? Então, veja só, não preciso do ponto aqui. Então, primeiro, Luísa vela sua avó. Verbo velar. A vela queimou rápido. Substantivo vela. O barco, a vela, partiu. Então, veja, a palavra vela é uma palavra polissêmica, tem muitos significados. Vamos para o último exercício aqui, ó. Último exercício. Analise as orações subsequentes e, se necessário for, faça as alterações convenientes. Veja uma coisa, eu criei aqui algumas frases que são frases ambíguas. A menina pegou o ônibus correndo. Quando a gente ouve esse tipo de frase, a gente dificilmente vai pensar que é o ônibus, né? A menina correndo pegou o ônibus. Só que a frase está ambígua, pelo menos aqui no sentido gramatical. Como é que eu tiro a ambiguidade dessa frase? Vamos lá. Não é difícil de fazer isso, tá? Mas precisa pensar um pouquinho. Vamos lá. A menina que estava correndo pegou o busão. Ônibus. Veja, a menina que estava correndo pegou o ônibus. Por que eu coloquei entre vírgulas essa frase? Eu já fiz conteúdo sobre isso. Que estava correndo é uma oração adjetiva explicativa. Ela funciona como um aposto explicativo, por isso que está entre vírgulas, tá? Ó, o sujeito, não se separa sujeito de predicado. A menina pegou o ônibus. Veja, não estou separando sujeito de predicado. Mas o que está entre vírgulas poderia ser retirado. Que estava correndo? Para restringir, para explicar, no caso restringir não, explicar quem exatamente a menina que pegou o ônibus, que estava correndo. Entendeu? Tirou a ambiguidade, manteve o mesmo sentido da frase. Vamos lá. Visitamos o Centro Folclórico e o teatro cuja qualidade artística é tamanha. Visitamos o Centro Folclórico e o teatro cuja qualidade... Tá, mas você está se referindo aqui. Pensa, ambiguidade. A qualidade artística é tamanha o quê? Só do teatro ou do Centro Folclórico também? Como é que eu tiro essa ambiguidade? Vamos lá. Visitamos o teatro... Ou melhor, o Centro Folclórico e o teatro, nos quais a qualidade artística, meu Deus do céu, artística, é tamanha. Veja uma coisa, tamanha. Tá. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Visitamos o Centro Folclórico e o teatro nos quais a qualidade artística é tamanha. Perfeito. Agora sim. Agora os dois são, né? Veja que eu tirei ambiguidade, porque ali você não tem certeza se está falando só do teatro ou de ambos, tá? A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Ela viu o filho quando ela chegou tarde, ela viu o filho chegando tarde. Aqui a gente entende, pelo contexto, que parece ser que o filho chegou tarde. Mas como é que a gente tira a ambiguidade gramatical aqui, ó? A mãe viu o filho que chegou, ou que chegava, chegava em casa tarde. Quem chegava em casa tarde, ou bem tarde, na verdade, né? Eu escrevi errado. Bem tarde, esqueci ali. Tá. Vamos para a próxima. A candidata deixou a plateia emocionada.
A candidata deixou a plateia emocionada. Que parece aqui que a plateia está emocionada. Mas gramaticalmente, né, se a gente pensar sem os significados, sem a semântica, a pragmática até mesmo, que poderia até atrapalhar, a candidata poderia ter saído emocionada. Então vamos lá. A candidata, esse aqui é bem simples, ó, bem parecido com o primeiro. A candidata emocionada, já arruma ali. Deixou a plateia. Plateia não tem mais acento desde 2009, tá? Candidata. Nossa, eu fiz o contrário. Vamos lá. Candidata. Veja, esse tipo de frase aqui, emocionada, isso aqui é um aposto explicativo. Ele tem uma função muito semelhante à primeira frase, que tinha uma oração adjetiva explicativa. É o mesmo sentido, né? Mas aqui é aposto explicativo. Existem 4 tipos de aposto, existem 4 tipos de orações adjetivas. E aí tem as suas reduções, né? O psicólogo examinou o paciente preocupado. Quem estava preocupado? O psicólogo ou o paciente? O psicólogo preocupado examinou o paciente. Veja, a mesma lógica. O psicólogo, vírgula, emocionado, examinou o paciente. Muita gente vai perguntar, mas emocionado também é um aposto explicativo? Claro. Porque você colocou entre vírgulas. Se eu falar o psicólogo examinou o paciente, tá, mas ele estava emocionado. Veja, a frase mantém um sentido, né? Ela é coerente se você tirar emocionado. Mas é claro que para manter o mesmo sentido da frase de cima, você precisa manter a palavra emocionado e coloca entre vírgulas para tirar a ambiguidade. Então é isso. Valeu. E é isso aí. Ficaram com dúvida? Teve alguma dessas frases que eu falei que você ficou com um pouco de dificuldade de entender, devido à ambiguidade, devido à polissemia, ou alguns outros assuntos relacionados aí que eu cheguei a comentar, que alguns deles eu já fiz vídeo aqui no canal. Não deixe de assistir, não deixe de comentar, não deixe de perguntar se você ficar com dúvidas, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.